Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Glória a Deus. Em tempos difíceis ao qual nós estamos vivendo, em toda a sociedade, não somente aqui em Portugal, mas em muitos lugares no mundo, pessoas passam por momentos de crise, momentos difíceis, tantas tribulações e provações desta vida. Mas nós sabemos que uma coisa é certa: não devemos andar ansiosos, porque quando nós estamos descansados em Deus, confiando na sua soberania, no seu poder, Ele há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Mas o problema é que nós, seres humanos, temos complexos, nós temos dificuldades em assimilar isto, porque a fé é algo que nós vamos conquistando dia a dia. A fé é uma coisa que nós vamos exercitando ela dia após dia. Por isso não é fácil. O irmão pode dizer, olha, é muito fácil dizer que nós devemos descansar no Senhor por causa das nossas aflições, por causa das nossas tribulações. Mas o irmão não sabe o que eu estou passando hoje, agora. Mas uma coisa é certa, os discípulos também, Jesus vendo a situação em que eles passavam, Ele deixou este alerta: não andais ansiosos, não se preocupem, descansem, olha para mim, eu cuido de vós. Assim como as aves dos céus eu tenho cuidado, também os lírios do campo, eu tenho feito coisas maravilhosas, mas vocês têm que olhar para mim e descansar em mim. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra ansiosos tem o significado de distrair. A ideia é que a mente procura seguir em duas direções ao mesmo tempo, resultando em confusão e sofrimento. Ainda nesse capítulo, no capítulo 6, versículo 20, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou seja, a palavra ansiosos quer curvar-nos a apostatar da fé, quer tirar nós do alvo e do foco e da fé no Senhor Jesus. Porque muitas das vezes a ansiedade leva a nós termos duplos pensamentos. Às vezes nós temos um plano traçado, mas geralmente nós temos o plano B. Porque se esse plano não der certo, nós vamos usar o outro plano. Mas Deus, na palavra de Deus, Deus nos ensina a continuar olhando para Ele. Ele é o nosso, nós somos o plano de Deus. Nós estamos no seu plano. E quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos na direção certa. E Ele vai nos auxiliar e vai nos dar conselho para seguirmos a direção ao qual nós devemos seguir. Colossenses capítulo 3, versículo 5 e versículo 6. Nós devemos entender a ansiedade como algo que nós devemos vencer por Cristo Jesus. Não é fácil, irmãos. Como eu havia dito, nós temos muitos complexos. Nós primeiro olhamos para os obstáculos, mas quando nós estamos voltados para Deus, nós temos que ter a nossa fé convicta no Senhor Jesus, porque Ele há de guiar-nos pelo caminho que nós devemos trilhar. Diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aleluia. Aqui também retrata sobre a avareza, que é a idolatria, irmãos. E hoje, por causa de nós termos que trilharmos dois caminhos, que vem ao nosso pensamento, à nossa mente, leva-nos por esses caminhos obscuros, caminho que muitas das vezes tira-nos do alvo. Porque o dinheiro, como está em Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, na sua primeira carta escrita por Paulo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Que Deus tenha misericórdia de nós, que
que nós não venhamos a trilhar o caminho da avareza, colocarmos os nossos corações, os nossos pensamentos nas coisas desta vida, mas que nós venhamos estar preocupados em agradar a Deus e fazer a sua vontade, porque Deus há de suprir as nossas necessidades, há de cuidar de nós, irmãos. Ele é fiel, fiel é aquele que vos chama. Ele nos chamou, Ele não chamou nós para sermos infelizes, desgraçados, mas o pastor hoje de manhã disse que Deus chamou nós para sermos felizes. Aliás, isso foi ontem à tarde no casamento. E nós devemos ser felizes. Deus criou-nos para sermos felizes. Aleluia. E realmente isso é uma grande verdade. Deus chamou-nos para sermos felizes, irmãos. Deus não tem prazer que nós sofremos e que nós passamos por tribulações e ficamos entristecidos. Mas Deus tem prazer que nós se alegremos. Porque a palavra do Senhor diz que quando nós estamos felizes, Deus também está feliz conosco. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Ponto 2, nós temos razões para vencer a ansiedade. Temos algumas razões aqui, nesse capítulo, o qual lemos em Mateus, capítulo 6, versículo 25. Pela vida do homem, nós vencemos a ansiedade. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. A personalidade humana merece mais consideração do que a simples satisfação dos desejos físicos. Aleluia. Nós devemos ter cuidado, irmãos, quanto à nossa vida. Nossa vida não está no que comemos, no que bebemos. Isto é bom. E nosso corpo também não, se preocupar com as coisas de vestir. Não é a nossa vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Deus em tudo cuida de nós. Talvez isso não seja a tua realidade hoje. Mas, irmãos, hoje de manhã falamos acerca de alguns assuntos missionários, de alguns países que vivem uma desgraça extrema, fome, a peste e tantas coisas horríveis. E creio que muitos de nós já vimos alguns documentários acerca disso, e muitas das vezes ficamos comovidos, e até, se calhar, choramos por ver aquelas situações em que vivem aquelas pessoas. Mas, irmãos, nós devemos dar graças a Deus por aquilo que temos, porque Deus tem nos suprido todas as nossas necessidades. Hoje, enquanto nós estamos aqui num templo bonito, todas as pessoas bem arranjadas, porque eu acredito que as pessoas se vestem como deve ser para vir à casa de Deus, bonito, cheiroso, não é? Mas há lugares, irmãos, que as pessoas estão em uma casa de oração, de chão batido, estão todos sentados sobre os joelhos, e ali não há uma cadeira confortável como esta. Nós somos privilegiados. Por isso, pela nossa vida, por aquilo que nós temos, nós devemos vencer a ansiedade, irmãos. Porque Deus tem nos abençoado e nos tem dado coisas maravilhosas, que nós devemos olhar para os céus e dizer obrigado, Senhor, por aquilo que tenho, por aquilo que o Senhor tem me dado, pelas vestes que tenho, pelo comer que há na minha mesa. Porque hoje, enquanto nós estamos se alimentando, há pessoas que não têm um pão para se alimentar. Aleluia. Deus tem cuidado de nós. Versículo 26. Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Capítulo 28, versículo 20. Peço que os irmãos abram. Aleluia. Mateus 28, 20. Deus tem cuidado de nós no meio da ansiedade, ensinando-nos. Vou esperar os irmãos encontrar para nós lermos junto. Glória a Jesus. Deus tem cuidado de nós, irmãos. Versículo 20 do capítulo 28. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está dizendo aos discípulos que as coisas dessa vida não têm mais valor do que eles. E porque Jesus estará com eles, não era só aquele momento. Ele ia para o Pai, mas iria estar com ele presentemente através do seu Espírito Santo, e estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está conosco até o dia em que ele vir buscar a sua igreja, irmãos. Por isso nós devemos estar confiantes, glorificando e bendizendo ao nome do Senhor. Se por acaso, ainda esta semana, ou durante esse tempo, você está preocupado, olha, recebi a carta de despedimento, eu quero dizer para ti, descansa no Senhor, confia nele. Aleluia. Davi disse, fui moço
Hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão, nem tampouco a sua descendência padecer necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Quando nós estamos passando por circunstâncias difíceis, e também circunstâncias boas, aí nós estamos se aproximando daquilo que Paulo disse em Filipenses 4,13, eu tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Paulo disse que ele aprendeu a ter fome, aprendeu a padecer necessidade, ele aprendeu a ter fartura, aprendeu todas essas coisas, e em tudo ele foi fiel ao Senhor e glorificou a Deus, dizendo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, se nós somos afligidos, é para a glória de Deus. Se nós estamos passando por situação de provação, é para a glória de Deus. Porque assim, irmãos, às vezes quando nós estamos sendo apertados, se posso assim dizer, significa que Deus também está nos moldando. Deus está nos amassando para nós chegarmos à perfeição. Aleluia. E quando o vaso já está, quem sabe, precisando ser quebrado, o oleiro também assim o faz. Devemos descer na casa do oleiro, para que o vaso seja quebrado e seja feito um vaso novo nas mãos do oleiro. Só que o quebrar de Deus, irmãos, isso também deixa marcas. Mas graças a Deus que tudo isso é para a glória do nome do Senhor. Ele vai estar fazendo um vaso novo do nosso barro que está quebrado. Louvado seja o nome do Senhor. A ansiedade é inútil. Mateus capítulo 6, versículo de número 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? A palavra côvado tem o mesmo significado de 4 dedos, ou seja, um palmo de mão, ao que vale 7,4 centímetros. Quem de nós pode acrescentar 7 centímetros na nossa altura, irmãos? Ninguém pode fazer isso. Por isso a ansiedade ela é inútil, de nada serve. Só traz problemas cardíacos, quem sabe, há pessoas que têm pressão alta ou pressão baixa, sofrem com isso, e quem sabe alguns até sofrem desmaios, porque não vale a pena nós estarmos com ansiedade. Quando nós estamos aflitos, irmãos, a melhor coisa que nós devemos fazer é orar. É se colocar na presença do Deus e orar. Fala, Senhor, toma-me nas tuas mãos, tira essa aflição, essa angústia do meu coração. Que eu possa estar descansado em Ti, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim e o Senhor há de fazer algo por mim. Nós devemos estar orando e buscando a presença de Deus, irmãos. Em tempo de angústia e de aflição, ore. Há um versículo, agora não me recordo, acho que foi Tiago que escreveu, dizendo, estás aflito, ore. Estás aflito, ore, irmãos. Devemos orar e buscar a presença de Deus. A analogia das flores, capítulo 6, versículo 28 e 29. Mateus disse, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Sabemos que o lírio são umas flores muito bonitas. Aleluia. E Deus tem cuidado de fazer com que elas cresçam e fiquem tão bonitas e exalem o seu perfume maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um destes lírios. Louvado seja o nome do Senhor. A ansiedade, ela é inútil, irmãos. Não vale a pena estarmos ansiosos. Por mais que nós tenhamos as nossas fraquezas, as nossas delimitações humanas, nós devemos estar confiantes em Deus e saber que Ele está cuidando de nós em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Para não sermos infiéis como as pessoas que não creem em Deus. A ansiedade torna-nos infiéis, irmãos. A ansiedade. Mas no capítulo 6, versículo 32, nós não devemos deixar com que a ansiedade torne-nos infiéis, que nós venhamos crer em Deus. Porque quando nós temos ansiedade, nós deixamos de acreditar em Deus e começamos a olhar para a razão humana. E isso tira-nos do alvo, que é o Senhor Jesus. Capítulo 6, versículo 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Os gentios, Jesus aqui estava falando do mundo em si, naquela altura, ainda os gentios muitos ainda não eram convertidos ao cristianismo. Eles procuram todas essas coisas.
as coisas terrenas, as coisas materiais, estão preocupados. Irmãos, não é porque nós não devemos estar preocupados em ter uma casa boa, ter vestes boas, ter um carro novo do ano. Isso é bom, mas nós não devemos estar preocupados com essas coisas. Se nós temos um carrinho velho, Deus, nós é motivo de nós darmos graças a Deus por esse carrinho velho, irmãos, porque é Ele que leva nós para todos os lados ao qual nós precisamos ir. Aleluia. Muitas das vezes há pessoas que, às vezes eu começo a pensar, olha, Senhor, eu quando não tinha carro, era uma dificuldade para ir à igreja, mas eu comecei a lembrar, mas a minha avó, ela andava 17 quilômetros para pregar a palavra de Deus, irmãos. 17 quilômetros a pé. Aleluia, que Deus tenha misericórdia de nós. Nós, para irmos no supermercado a 200 metros, precisamos de um carro para ir, não é? Mas nós não conseguimos ir a pé. E às vezes eu começo a lembrar de pessoas no passado que tinham tanto zelo e amor pela obra de Deus. Aleluia. Que não via obstáculo, mas viam coisas que poderiam dar resultado em relação à obra de Deus. E eram pessoas alegres e abençoadas por Deus, porque Deus abençoava grandemente, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos ser abençoados desta mesma forma, porque Ele cuida de nós. E nós devemos lançar sobre Ele todas as nossas aflições. Louvado seja o nome do Senhor. A ansiedade é essencialmente desconfiança para com Deus. Significa que nós estamos desconfiados daquilo que Deus pode fazer. O poder de Deus não pode operar em nós se nós andarmos ansiosos, porque isso leva-nos à dúvida da fé. Mas nós devemos colocar a nossa fé em ação, como eu já havia dito, porque nós devemos confiar em Deus e saber que Ele está no controle de tudo. Aleluia. A ansiedade é algo desnecessário. Já li o versículo 32, mas vamos ler ainda. Porque todas essas coisas, gentios, procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus supre todas as coisas. Deus supre, irmãos. Deus supre. Quanto de nós aqui, quem sabe, temos testemunho para contar daquilo que Deus fez? Aleluia. Glória a Jesus. Eu posso usar um exemplo. Há mais ou menos no ano de 1993, eu ainda tinha 10 para 11 anos de idade nessa altura. Meus pais estavam desempregados, os dois. Só que meu pai e minha mãe eram muito tementes a Deus. E eles estavam passando por um momento difícil, ficaram aflitos por aquela situação. Porque tinham 4 filhos, e agora, como sustentar 4 filhos, estando os 2 desempregados? Meu pai, então, se disponibilizou a trabalhar para um senhor, para cortar madeira, cortar árvores. Então, meu pai foi cortar árvores, ainda para esperar um mês para receber. E nesse tempo, quando meu pai estava ali trabalhando, meu pai tinha medo de trabalhar com motosserra, porque era perigoso, então ele cortava todas as árvores, muito grossas, ainda no machado. Era um tempo difícil. E no meio dessas árvores, desses pinheiros, eucaliptos que ali havia uma palmeira, que dava uma planta chamada palmito, no topo da árvore. Os irmãos conhecem, alguns irmãos conhecem o que é palmito. Aleluia. Isso é uma planta muito cara. Isso é caro. E o meu pai trazia aquilo, ele cortava aquilo e trazia para casa. A minha mãe fazia uns pastéis com aquilo e nós se alimentávamos com aquilo. Pastéis de palmito. Eu naquele tempo já estava tão enjoado e farto daquilo, que era palmito no almoço, palmito no jantar. Era durante tempos assim. E passou um tempo, meu pai conseguiu se estabilizar novamente, arranjou um bom emprego. Mas eu só fui dar valor no palmito quando já há 10 anos para frente, mais tarde, que eu fui dar valor no palmito, irmãos. Eu não sabia que eu estava comendo uma comida que era de rico hoje. Aleluia. Deus supre as nossas necessidades em Cristo Jesus. Ele não deixa um justo mendigar o pão, nem tampouco padecer necessidade, irmãos. Nós vivemos isto
plenamente. E eu creio que há irmãos aqui que têm vários testemunhos e exemplos para falar acerca disso. Aleluia. Para não sermos infiéis como as pessoas que não creem, isso já li. A ansiedade aumenta o sofrimento. Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. É loucura sofrer um mal futuro que nem ao menos existe ainda. Juntamente com o sofrimento presente é perfeitamente real. Irmãos, não devemos estar inquietos com o dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará a si mesmo. O problema é que nós, às vezes, temos contas a pagar amanhã, ou mês que vem, e já estamos ali preocupados, aflitos. Eu preciso organizar minhas finanças, que eu preciso pagar isso e aquilo. Alguns até mesmo estão já com o dinheiro contado, mas eu quero dizer para ti, quando nós estamos confiando em Deus, Deus multiplica aquilo que nós temos, irmãos. Aleluia. O interessante é quando nós vemos Elias, quando esteve com a viúva de Sarepta, no capítulo 18 de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, nós vemos ali, Deus conseguiu juntar duas coisas. Elias estava passando necessidade também, não estava passando necessidade porque Deus estava suprindo as suas necessidades, enviando corvos para o alimentar na caverna. Mas o interessante é que Deus mandou ele descer a Sarepta, um homem que não tinha quase nada, para ir com uma viúva que também só tinha uma garrafa de azeite, um pouco de azeite e um bocado de farinha. Deus juntou as duas coisas adversas para transformar aquilo em bênção. Deus pega as coisas adversas para fazer bênção para aqueles que confiam nele, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoou Elias e abençoou aquela viúva. E o interessante é que Elias pediu para que ela fizesse o bolo primeiro para ele. Imagine, chega lá, ela só tem aquele lá e ainda fala, faz um bolo primeiro para mim, depois faz para ti. Deus multiplicou aquilo e transformou em bênção na vida daquela mulher e na vida do profeta Elias. Aleluia. Deus também pode pegar este teu problema e fazer com que ele se torne em bênção na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E nós devemos dar importância à providência divina em meio à ansiedade. Atos capítulo 17, versículo 28. Atos 17, 28. Ele preserva e governa a nossa vida de modo muito especial. Lucas escreveu o que Paulo relatou, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Nós, como geração de Deus, nós vivemos por ele, nós movemos por ele e existimos para ele, irmãos. Aleluia. Isso é maravilhoso. Ele preserva e governa a nossa vida. Deus está no controle da nossa vida, irmãos. Nós não conseguimos dar um passo, se Deus não permitir. Se Deus quiser que nós venhamos a óbito agora, Ele simplesmente não instalar, não piscar de olho, e assim o faz, irmãos. Por isso, devemos estar confiantes naquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós movemos por Ele, irmãos. Vivemos para Ele. E também existimos por Ele. Pois somos sua geração, nós somos o povo santo, a nação santa, o povo escolhido, a geração adquirida por Ele, pelo seu sangue no Calvário. Salmos 57, versículo 2. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. O salmista Davi era tão confiante naquilo que Deus fazia. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Deus por nós, irmãos, Ele executa. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como o salmista Davi pode dizer essas palavras, se nós crermos e colocarmos a nossa fé em Deus, nós sabemos que tudo por nós Deus executa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. E quando nós cremos na palavra de Deus, irmãos, Deus transforma todas as coisas em bênção na nossa vida. Mas nós devemos colocar a nossa fé e depositar a nossa confiança em Deus. Que não haja incredulidade na nossa vida. Devido a tanta circunstância na nossa vida, tem crescido a incredulidade no meio do povo de Deus. Mas isso não pode haver. Nós devemos ter fé e confiar naquilo que Deus pode fazer por nós. Louvado seja o nome do Senhor.
Neemias capítulo 9, versículo 6. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nele há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos. E o exército dos céus te adora. Ele guarda com vida a todos, irmãos. Por mais que haja investida do inimigo contra nossas vidas, Deus guarda-nos com vida a todos. Há uma providência divina na nossa vida, vinda da parte de Deus. Por isso não devemos estar ansiosos, mas nós devemos estar confiantes na provisão de Deus para nossas vidas. Se um médico disse para ti, olha, tu tens X tempo de vida, eu quero dizer que Deus pode transformar esse X tempo e dobrar isto. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A providência opera em nós nascimento. Salmos 139, versículo 13. Opera em nós novo nascimento, a provisão de Deus. Diz assim o salmista: pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Deus opera em nosso nascimento também, irmãos. Ele cuida de nós até desde o nosso nascimento. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós confiamos em Deus, desde pequenino, Deus está cuidando de nós até a nossa vida adulta. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista dizia aqui: pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Deus já estava cobrindo ele e guardando desde o ventre da sua mãe. Louvado seja o nome santo do Senhor. Versículo 14. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito, maravilhosas são as tuas obras e minha alma sabe muito bem. Deus conhece nós desde o ventre de nossas mães. Aleluia. Ele sabe o que vai acontecer com nós no futuro. Ele sabe todas as coisas. Ele é soberano. Versículo 15 e 16. Os meus ossos não te foram encobertos, quanto no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Esse salmo é tão lindo, irmãos. Aleluia. O salmista Davi expressando a vida dele, aquilo que Deus fez, desde quando ele estava informe no ventre da sua mãe. Deus também conhece cada um de nós pelo nosso nome desde o ventre das nossas mães e sabe até o dia futuro, ao qual, quem sabe, ainda hoje, Ele venha buscar a sua igreja, não é, irmãos? Como seria maravilhoso. Deus também, no meio da angústia, Ele providencia a nossa salvação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 e 12. Em meio à angústia e aflição, Deus providencia a salvação. Diz assim: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Aleluia. Glória a Jesus. Deus providencia-nos todas as coisas. Não devemos andar inquietos por coisa alguma, irmãos. Devemos estar descansados e procurar trabalharmos com as nossas próprias mãos, como já nos tem mandado. Paulo estava dizendo para a igreja de Tessalonicenses, para que eles andassem honestamente para os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Nós devemos estar necessitando somente de Deus. Aleluia. Sabemos que há muitas dificuldades no nosso dia, mas Paulo estava exortando a igreja a procurar fazer com suas próprias mãos, trabalhar, se esforçar, labutar pelas suas vidas, porque Deus tem prazer nisso, e Deus ia suprir as necessidades deles, e Deus ia sustentá-los, não deixando faltar nada para eles, porque se eles estavam fazendo isso honestamente, eles com certeza não iam necessitar de coisa alguma, porque Deus ia pegar o pouco que eles tinham e ia transformar em grandes coisas na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Deus também, na nossa angústia, Ele provê na vida familiar, na nossa vida familiar. Salmos 34:10 diz assim: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. Aleluia.
Isso é maravilhoso, irmãos. Depender de Deus é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Os leões necessitam e sofrem fome, os filhos dos leões. Mas aqueles que buscam o Senhor, nem bem nenhum faltará. Não falta nada, irmãos. Não falta nada. Deus nos abençoa em todas as coisas, porque Ele está conosco. Ele nos ama. Ele é que nos chamou. Ele cuida de nós em todas as coisas. Devemos esforçar. Como já lemos aqui em Tessalonicenses, devemos trabalhar com as nossas próprias mãos. Não esperar que caia nada do céu. Não é isso que queremos dizer aqui. Nós devemos labutar pela nossa vida, porque nós não vamos padecer necessidade alguma. E outra coisa, Deus vai abençoar e não vai deixar nos faltar nada, como nós lemos no Salmo 34, versículo 10. Enfim, Deus providencia tudo. Romanos 8 e 32. 8 e 28. 8 e 32. Romanos 8 e 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Deus dará todas as coisas para nós, irmãos. Desde que seja aquilo que Deus quer para o nosso bem, que nós não venhamos se desviar dos caminhos do Senhor. Deus tem um caminho para nós trilharmos. O problema é quando nós adquirimos tantas coisas e aquilo tira nós do centro, que é Jesus Cristo. Mas Jesus deixou um caminho para nós trilharmos, e quando nós estamos no centro da sua vontade, no seu plano, com certeza todas as coisas vai ser suprida em Cristo Jesus, e todas as coisas que nós pedimos, Ele nos dará. Louvado seja o nome do Senhor. Para concluirmos, é possível vencer a ansiedade ou preocupação excessiva, descansando na providência divina, sabendo que Ele suprirá todas as necessidades. Para nós encerrarmos, Lucas, capítulo 10, Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 41 e versículo 42. Aleluia. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nós devemos voltar à boa parte, que é adorar o Senhor, pois Ele tem cuidado de nós, irmãos. Vamos adorar a Ele. Ele merece o nosso louvor, Ele merece a nossa gratidão, Ele merece ser honrado, Ele merece ser louvado e engrandecido por todas as coisas que Ele tem feito por nós. Deus não tem deixado faltar nada, Ele tem nos suprido todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, tem cuidado de nós até mesmo nos momentos difíceis de enfermidade, tem cuidado de nós nos momentos de desemprego, tem cuidado de nós em todas as coisas. Deus, Ele é fiel e Ele nos ama. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos se colocar de pé, vamos estar orando, e que nós possamos estar confiando em Deus, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuidará de vós, como escreveu o apóstolo Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra seja dada a Ele, irmãos. Glória a Jesus. Eu quero orar por você nessa tarde. Aleluia. Você que está passando por um momento difícil, uma provação tão grande, que às vezes acha que não vai suportar. Deus falou contigo nessa tarde. Aleluia. E eu quero orar por você nessa tarde, porque tu tem olhado para os teus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes vem as lágrimas nos teus olhos, porque fica preocupado com as suas crianças, pensando o que será deles e o que você vai poder colocar na mesa para eles se alimentarem. Eu quero orar por você nessa tarde. Deus vai abrir as portas para ti. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é fiel. E Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Como o pastor disse ontem, que Deus criou-nos para sermos felizes. E Deus quer a nossa felicidade. Mas para isso nós devemos fazer a vontade de Deus e agradá-lo e adorá-lo. Aleluia. Eu quero orar por você nessa tarde. Tenha bondade, se quiser vir aqui à frente, faça isto. Porque Deus tem prazer que você se humilhe debaixo da sua potente mão, para que o tempo do Senhor, Ele vos exalte. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero orar para você que está desempregado.
Aleluia. Deus vai abrir portas onde não há porta. Nesse tempo de crise, Deus é fiel para providenciar, irmãos. Deus é fiel, irmãos. Nós devemos crer e confiar. Você que está desempregado, eu quero orar por você nessa tarde. Deus falou contigo. Não perca a sua bênção. Não percam a sua oportunidade. Aleluia. Deus vai abrir as portas. Por mais que tudo esteja escuro, não haja como transpor essas barreiras, eu quero dizer para ti, Deus vai abrir porta onde você nem imagina. Aleluia. Vamos orar por estes irmãos. Peço à igreja que estendam as vossas mãos. Aleluia. Amado Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te glorifico nessa noite, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor, porque o Senhor é fiel e o Senhor vela em cumprir por ela. Eis aqui, Senhor, a tua noiva, a tua igreja lavada e remida no teu sangue, ao qual o Senhor comprou com o teu sangue na cruz do Calvário, Senhor. Eu rogo a ti, ó Deus, em favor dessas vidas que estão diante do teu altar, Senhor. Que o Senhor possa abrir portas, Senhor, onde não há porta para eles, Senhor. Que o Senhor faça com que caia por terra todo o embaraço, tudo aquilo, Senhor, que tem lançado ansiedade na vida deles, Senhor, e tirado eles, Senhor, do foco e do alvo que é Tu, Jesus. Mas o Senhor é um Deus provedor de todas as coisas. É um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes, não nos deixa faltar nada, Senhor. Por isso te peço em favor dessas vidas, Senhor, abençoa. E que eles estejam regozijando em Ti, descansado debaixo das Tuas asas, Senhor. Pai querido, rogo a Ti em favor da Tua igreja, Senhor, que eles creiam e estejam confiantes em Ti, porque o Senhor pode fazer muito mais daquilo que nós pensamos, Senhor. Abençoa a Tua igreja, ajuda o Senhor a continuar perseverante, adorando e confiando e bendizendo o Teu santo nome, porque Tu és um Deus fiel, um Deus justo, um Deus maravilhoso. E o Senhor nos ama, isso é muito mais importante do que tudo, Senhor. Que nós possamos dar graça em tudo, Senhor. Que nós possamos lançar sobre Ti a nossa ansiedade, a nossa tristeza, os nossos sofrimentos nas Tuas mãos, Senhor. Porque o Senhor há de converter todas essas situações adversas em bênçãos na nossa vida. E nós testificaremos, Senhor, das Tuas maravilhas. Porque o Senhor faz maravilhas no meio do Teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Temos ainda aqui uns pedidos de oração e vamos orar. O Alexandre Glória, ele pede para orarmos por ele. Eu vou pedir para ele vir aqui à frente, vamos orar por ele. Vou pedir para os irmãos descerem ali a orar por ele. Ele tem um problema de saúde e ele pede para orar pela sua doença, epilepsia e esquizofrenia. Então peço que vão ali, ponham as mãos sobre ele e orem sobre ele. E vamos orar também pelo António Silva, é o irmão António Silva que pede pelo seu irmão Nuno Silva, que está muito mal, doente, com câncer, no hospital de... não consigo perceber bem onde é, mas também não interessa. Glória a Deus. Vamos orar por estas vidas. Estendam as vossas mãos aqui para o Alexandre. Ele precisa de um milagre de Deus na sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Pai, maravilhoso, nós estamos na Tua presença, Deus. Nós queremos, Senhor, adorar-Te em cima de tudo, Senhor. Mas nesta hora, orar uns pelos outros, orar pelas necessidades, sabendo que o Senhor supre necessidades, que o Senhor faz maravilhas, que o Senhor pode curar, libertar. Abençoa Alexandre, Senhor. Toca, Senhor, a sua mente, o seu cérebro, Senhor, e liberta, cura-o, Senhor, para a glória do Teu nome, pois só Tu podes restaurar, Senhor, aquilo que está, Senhor, doente na sua cabeça. No nome do Senhor Jesus Cristo, dá um toque nele agora, Senhor, para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus. Oramos também por este irmão Nuno Silva, por este Senhor, que toques esta vida, Senhor, a sua situação, o seu estado, o seu câncer, Senhor. Deus liberta no nome do Senhor Jesus Cristo e faz maravilhas para a Tua glória. Oramos por todos os irmãos doentes, todos necessitados, todos que estão ansiosos e necessitados de um toque na sua vida, Senhor. Opera para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos tudo. Amém, amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Graças a Deus. Nós estamos terminando o culto. Damos graças a Deus por este tempo passado na presença de Deus. Não sei se alguém está aqui que não tenha ainda aceitado Jesus no seu coração e que precisa fazê-lo na sua vida, dar lugar ao Senhor Jesus Cristo. Este é o momento. Faça sinal com a sua mão. Nós queremos orar por si. Se alguém não aceitou Jesus ainda, esta é uma hora oportuna, um tempo oportuno para aceitar o Senhor Jesus Cristo. Haverá alguém no nosso meio? Faça um sinal com a sua mão, senão nós iremos terminar o culto agradecendo ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Não esqueçam, hoje, quem não pôde estar de manhã, nós vamos dar a ceia do Senhor àqueles que não puderam estar na parte da manhã, lá dentro, na sala de convívio. Então, dirija-se para ali. Graças a Deus. Então, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do seu Espírito seja com cada um de nós. Amém. Está terminado então o culto. Deus abençoe. Terça-feira estamos aí outra vez para continuar a servir ao Senhor e a aprender dele.